Fala, Anderson. Boa noite, Edinho. Boa noite, Anderson. Tudo bom? Beleza? Como é que vocês estão? Boa noite, Joninho. Tranquilo? Aguardando Sérgio Soares. Grande Pepe. Grande Pepe. Torcedor tricolor. Boa noite, assessoria. Grande Rô. Boa noite, Rô. Beleza, meu amigão? Estamos aguardando o Sérgio entrar aqui. Ó o Serjão aí. Mandar o convite. Ótima noite para todo mundo aí. Prazer estar com vocês aqui novamente. Só aguardando aqui a boa vontade do Instagram, né? Boa vontade da nossa internet. Aparecendo aqui, aguardando o oficial Sérgio Soares. Espera só um minutinho que deu um probleminha. Sérgio, quer mandar o convite para mim você? Eu aceito aqui. Boa noite, pai. Tudo bom? Vamos ver aqui. Agora foi. Boa noite, Sérgio. Como é que tá? Augusto, boa noite, tudo bem? Graças a Aqui. Deus, tudo certo. Como é que tá? Me ouvindo bem? Me vendo legal? Não, tá tranquilo, tranquilo. Show de bola. Muito frio em São Paulo? Hoje tá mais tranquilo, hein? Mas o final de semana tava terrível. O bicho pegou, né? O bicho pegou mesmo de frio. Frio tá onde tá meu pai. Meu pai tá falando aí, ó, lá em Santo Antônio do Pinhal, pertinho de Campos do Jordão. Lá o bicho pega. Lá tá frio com certeza. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Sérgio, primeiramente, te agradecer mais uma vez por estar comigo aqui no resenha, no papo comigo, conversar um pouco sobre futebol, ver tudo que está acontecendo aí. Está acontecendo bastante coisa no mundo da bola. Prazer enorme estar falando com alguém como você, do seu gabarito, do seu perfil, um treinador extremamente vencedor, um treinador com ideias sensacionais e um caráter de se invejar. Muito obrigado por estar comigo aqui, viu, Sérgio? Obrigado, Augusto. Agradeço pelas palavras, agradeço pelo convite. É uma satisfação estar podendo participar aí contigo aí no seu programa e nessa live aí mais uma vez. Valeu. Legal, Sérgio. Só deixa eu agradecer o pessoal aqui que está com a gente nessa causa aí também, que é a Milclinha B4 Star VIP, Abracadabra Moda Infantil, Taubaté Shopping, Via Auto Shopping, Intercred Soluções, Taigo Construtora, Venter Imóveis, Capricho Lanches e Teluric. Pessoal que tá firme e forte com a gente aí também nessa luta toda. Não é fácil, a gente sabe, no meio da pandemia, o pessoal ainda dá um incentivo, né? O pessoal tá comigo nessa aí, tem que agradecer demais. Bom, Sérgio, vamos começar pelo tudo que está acontecendo lá fora, cara. Barcelona numa crise, quem diria, numa crise sem precedentes, né? Com Messi indo embora, Suárez indo embora, presidente renunciando. O que você vê disso tudo, Sérgio? Você acha um processo natural do futebol também? É muito difícil você continuar
no auge, isso aí a gente sabe que lá fora os resultados eles são cobrados e principalmente eles são investigados. Se tiver qualquer coisa fora da curva ali, é cobrado, é penalizado e tem que ser assim. Como é que você vê isso? Já emendando também, já falar um pouco do PSG, do Neymar. Eu acho que são ciclos, né? O futebol é ciclo, né? E o Barcelona, ele atingiu o seu auge e ficou por muito tempo no auge, né? E agora acaba que é uma mudança. Manda um abraço pro Sérgio, tá lá na Bélgica, o Sérgio meu xará que entrou aqui agora. E acaba tendo um processo natural, né? Eu não acredito que o Messi deva sair. Eu acho que ele, né, ele está um tanto chateado, como todos os torcedores do Barcelona e todos aqueles que admiram o Barcelona, né? Porque o Barcelona sempre foi uma referência mundial para todos, né? Com qualidade de jogo, com aspecto tático, né? Com padrão, né? Dentro das suas categorias, né? Sempre acompanhando o carro-chefe, que é a equipe profissional, né? De você padronizar as categorias de baixo para já produzir atletas, né, com característica para abastecer a equipe profissional. E a gente sabe que os atletas eles vão passando, né? E acabou que agora terminou um ciclo. Teve muito a questão do Guardiola, né, que ficou muito tic-tac, que foi algo que todo mundo, né, batia palmas e pé, todo mundo queria ver o Barcelona jogar. Isso foi passando, foi mudando, e alguns jogadores também foram mudando, foram saindo. Saiu Iniesta, saiu vários atletas, o Chaves, e o Chaves hoje até é treinador, né? E acabou que agora, eu acho que encerrou mesmo esse ciclo, né? O Piquet, que era os remanescentes aí, né, feito em casa e tal, e agora acaba, né, chegou no final. Então, agora vai para uma transição, né? Uma mudança, né? Tá chegando um novo treinador, que já diz que conta com o Messi, né, mas o Messi está muito aborrecido, já anunciou que iria sair, né? Mas de repente uma conversa pode mudá-lo, né, de opinião, como foi assim na seleção argentina também, que ele disse que não vestiria mais a camisa da seleção, e dentro de uma conversa ele acabou mudando, né? E volta, que é um jogador que precisa estar na seleção, né? O futebol, a seleção precisa dele, né? Então acabou mudando, e eu vejo aqui no Barcelona é um momento que pode ser, que todo mundo diz aí pode ser não, que o Messi comprou uma casa em Milão. O Messi pode comprar casa onde quiser, né? Quem não pode somos nós, né, Sérgio? Então, aí acaba dando indício de que ele está indo para a Internacional. Claro que um jogador da qualidade dele, né, todo mundo, qualquer clube ia querer, né? Mas assim, é legal a gente ver o Messi no Barcelona. O Messi foi feito em casa, tá há tanto tempo aí, né? Então eu entendo que a gente tem poucos jogadores com essa identificação hoje no futebol mundial. O cara sair da base e cara de linha, né? Ou nos tempos atuais, né, começar e encerrar a carreira no seu clube, num clube do nível do Barcelona. Então, eu acho que vamos esperar para ver, mas seria muito legal que o Messi continuasse para essa transição também. Ele está sendo aquela referência, né, dessa mudança dentro do Barcelona. Com relação ao PSG, acho que o PSG fez a sua melhor campanha na Champions, né? Eu torci muito, confesso que eu torci muito para o PSG ser campeão, mas eu sabia que ia ser difícil pela qualidade do Bayern, né? Gostaria que fosse campeão, até porque o Neymar realmente assumiu a condição de protagonista nessa fase final da Champions e se comportou, né, com a qualidade que ele tem, que eu nunca tive dúvida da qualidade do Neymar. O Neymar é um monstro de jogador. A gente pouco valoriza essa condição, né? Todo mundo acha que algumas atitudes dele fora do campo, né, a gente tem que analisar também dentro do campo de jogo. Dentro do campo de jogo ele é muito bom jogador. É claro que algumas atitudes fora, né, acaba criando uma antipatia, né, por parte do grande público. Mas o PSG, né, acabou aparecendo bem, né, fez um bom jogo, né, mas enfrentou um adversário
no aspecto coletivo, Augusto, o Bayern é quase perfeito como time de futebol. O Bayern tem aí a linha alta, ele tem a transição, ele tem as 5 fases do jogo, o Bayern faz com perfeição. Com perfeição. Né? E para um time atingir esse comportamento, né, no aspecto coletivo, tem que dar os parabéns para o treinador do Bayern, porque ele conseguiu fazer com que o Bayern se comportasse bem nas 5 fases do jogo, na transição ofensiva, organização defensiva, né, organização ofensiva e transição defensiva, e as bolas paradas, né, que eu falo 5 fases, tem gente que fala 6, porque as bolas paradas os caras colocam também bola parada ofensiva e defensiva, né, mas eu coloco como 5 fases do jogo, e o Bayern é perfeito nessas fases do jogo. Então, eles aproximam muito daquilo que nós, como treinador, a gente gostaria de ver na nossa equipe. Então, o PSG enfrentou um adversário de uma qualidade enorme. Né? Eu entendo assim, que o time ele precisa acostumar a chegar nas finais. O PSG precisa acostumar a chegar nas finais. Ele chegou pela primeira vez aí na era Neymar, né? E agora pode ser que na próxima aí ande mais. Evidente que o modelo mudou, né? Porque normalmente é ir de volta e foi um jogo só, não digo a final, mas as fases anteriores, e isso talvez também foi algo que contribui, né? De repente no jogo de ida e volta você pode buscar uma recuperação, mas eu entendo que o PSG, né, tá crescendo, isso é legal, né, e a gente vê aí o Neymar também, né, concentrado, né, comprometido, se preparando para ser protagonista, porque ele tem condições para isso, e eu fico muito feliz em vê-lo, né, tendo esse comportamento, né, nessa fase final da Champions. Perfeito, Sérgio, vou fazer só um abraço aqui, o Coração Soberano aqui, que está falando que só hoje ele viu o Messi sendo negociado com vários clubes, é isso mesmo, agora começa especulações, né? Com relação às coisas que você falou aí, Sérgio, vamos lá. O brasileiro ele tem mania de diminuir demais, né, o seu ídolo, o seu craque, ou seja, tem muita gente que não gosta do Neymar porque ele faz ou deixa de fazer fora do campo. Dentro do campo ele faz muitos e muitos anos que ele é o principal jogador brasileiro, isso aí é indiscutível. Não tem um talento igual ao do Neymar há muito e muito tempo. Com relação ao Bayern, o Bayern é impressionante, aos 48 do segundo tempo os caras estavam jogando com a linha lá em cima. Aos 48, cara, isso aí fisicamente é um negócio quase que impossível. Ganhando o jogo de 1-0, normalmente o que o cara faz? Vamos ficar aqui atrás esperando aqui, vou fechar a casa aqui, não. E com jogadores de velocidade do outro lado, como o Mbappé, como o Di Maria, como o Messi, que os caras vêm pra cima ali, um tapa lá na frente, é difícil segurar. E os caras com a linha lá em cima, e perfeito, né? Compactação, a entrega dos caras de uma maneira sensacional. Então, realmente, o que você falou, eles chegaram num nível de atuação, num nível de coletivo absurdo. Absurdo. Então não é o PSG que perdeu. E olha que o PSG teve chance, né? Sim, e olha que o PSG teve chance. Sim, aí o pessoal vem na corneta, porque o Neymar só não. Primeiro que eu acho que o PSG só estava lá pelas atuações do Neymar nos jogos anteriores. Não tenha dúvida. Não tenha. Né? Senão já teria caído antes. Que ali o PSG, coletivamente, ele não é tão forte. O PSG, ele tem o Mbappé, ele tem o Neymar, ele tem o Di Maria. Aí você pode colocar o Marquinhos na função dele e o Thiago Silva na função dele, jogadores acima do nível. Mas o restante não tem nada assim de absurdo, não tem nada de extraordinário. Então é muito mais individual do que coletivo. Né? E normal uma peça não estar no seu dia perfeito no momento no jogo contra o Bayern de Munique. Não é contra o 4 de julho de Piripiri. É contra o Bayern de Munique, que meteu 8 no Barcelona. Falando nisso, já comentando nesse assunto também, Sérgio, esse 8, você acha algo sobrenatural, tipo assim, o 7-1, uma coisa totalmente fora da casinha? Ou é questão de... O futebol europeu, principalmente o alemão, ele tem isso, ele não para. Né? Ele não para. Aqui no Brasil você faz 2-3-0, toquinho de lado, bonezinho, quer da caneta, lá não. Lá o negócio deles é intensidade. Eles são muito intensos daquilo que eles fazem. Sobre tudo isso que eu falei, misturei muita coisa, Sérgio, dá para comentar? Eu penso o seguinte, Augusto, você tem toda a razão.
o comportamento coletivo do Bayern, né, é isso que eu digo sempre, que você no aspecto coletivo, as suas individualidades vão aparecer. E o Bayern é assim. Né, é um time que se completa nos seus compartimentos, defensivo, meio e ataque. Né? É um time que tem unidade, e quando você tem essa unidade, você pega um adversário desarrumado, como o Barcelona estava desarrumado, sofre, né? Sofre, que foi o que o Barcelona sofreu. Né? O Bayern, ele, além do aspecto coletivo, ele tem jogadores com qualidade individual que eles têm o enfrentamento, né, na ação, nesse 1 contra 1, no gol, não lembro qual foi o gol do Bayern, que o lateral esquerdo pegou a bola lá do lado, balançou. O lateral canadense, né? Aquele Semedo, foi para cima do Semedo. Foi entrando e entrou. E é isso que é uma característica interessante dentro de um time que tem um aspecto coletivo todo ajustado, porque ele tem individualidades, né? E isso acaba comprometendo um time que está desarrumado no campo de jogo. E o Barcelona estava desarrumado naquele momento. Né? O que a gente viu do Barcelona no aspecto tático, aí a gente como treinador, que a gente, né, pode observar e tem obrigação de observar dentro do jogo, você vê que assim que o Barcelona ele estava totalmente espaçado. Como você jogar totalmente espaçado contra um time que tem compactação, que marca alto, que você não tem o jogo, você deixa de ter o jogo apoiado, e esse time tem o jogo apoiado, fica muito difícil, né? O Bayern fez 8, podia ter feito 10. Não é que o Bayern também tirou o pé, não. É que as oportunidades que deu para se criar, que até o 8º gol foi quase perto dos 42, né? Porque se tivesse tempo ainda para se jogar, não tem a menor dúvida que o Bayern iria fazer 10, né? Mas não é fazendo para menosprezar o adversário, não. É para o futebol, que é um comportamento da equipe. E o Barcelona, infelizmente, naquele momento, né, se encontrava totalmente desarrumado. Né? Eu vejo que o Neymar... Desarrumado e desmotivado, né, Sérgio? Duas coisas fundamentais, né? Todo mundo de cabeça baixa, todo mundo completamente derrotado. O time não tinha força para reagir, né? Você via que não tinha força para reagir. Você olhava o semblante do Messi, que é a referência, né? O Messi, o que muito me chamou a atenção do Messi foi exatamente o mesmo semblante que ele teve quando ele perdeu a Copa América para o Chile. Aquela segunda Copa América que o Sampaoli era, a primeira que o Sampaoli era treinador, né? Que era algo que ele queria muito conquistar, né? E o semblante foi muito parecido com aquele, né? Ele não acreditava, só que nesse jogo, a cada gol que o Bayern fazia, né? Você via que o Messi, ele mesmo não estava acreditando, não estava tendo força para poder motivar os jogadores a reagir, que o Messi ele é uma liderança técnica, né? Ele não é uma liderança verbal, de chamar, de gritar e tal. Você vê que é uma liderança técnica e essa liderança foi perdida ao longo do jogo com o Bayern, em função também da força do adversário, né? A gente tem que sempre lembrar, em função da força do adversário. O adversário é muito forte, é muito forte. E tudo completamente atípico, né, Sérgio? Um ano completamente atípico, né? A maneira que foi lá em todo Portugal, a maneira que teve que se fazer tudo meio que às pressas, como você falou, a mudança de 2 jogos para um jogo só, um jogo mata-mata. Você muda completamente a característica do campeonato, você muda completamente a característica de estratégia de jogo. Você não faz mais a estratégia para 180, você faz a estratégia para 90 minutos. Num campo sem torcida, num campo neutro, então muda completamente tudo. Né? E os times não tiveram tempo de se arrumar. Assim, se arrumar que eu digo é trocar peças, alguma peça que não tá legal, que ficaram muito tempo parados por causa de pandemia também. Então tem tudo isso aí envolvido. Foi um campeonato completamente atípico. Mas não tenha dúvida. O Bayern, na minha concepção, levou uma vantagem, né? Porque o Bayern voltou o campeonato alemão lá em maio, né? Fim de maio, e já começou a voltar o alemão. Hoje nós estamos fim de agosto, natural que ele ia estar numa condição muito boa, né, fisicamente, porque vem jogado, né, vem fazendo jogos, disputou o campeonato alemão, e no comecinho do alemão muitos jogadores sentiram, teve lesões, que é natural pelo período de inatividade. Hoje você vê um time completamente diferente, né? Você vê um time pronto, e além da motivação da competição também.
né? E isso é muito importante a gente dizer, que competição onde você vai para uma fase aguda da competição, ela acaba transformando o emocional. E o time já estava, né, você vê que é um time que estava fisicamente bem, né? Você vê, diferente aqui no futebol brasileiro, que a gente vê alguns times ainda, né, sentindo muito a questão de ritmo de jogo, né, e isso, consequentemente, também o aspecto físico não contribui para performar bem dentro dos jogos, né? Diferente do futebol europeu, que voltou antes e faz um jogo de altíssimo nível, né? Que é normal, que lá já tem essa qualidade, mas é normal. Aí eu quero falar do aspecto físico, né? Que eles estão muito na frente por ter voltado antes e ter ganho o ritmo de jogo e com certeza trabalhado a parte física melhor, né? Com mais tempo do que nós aqui no Brasil. E a qualidade do futebol europeu, né? O poder aquisitivo é maior. Quando é maior, você acaba podendo trazer os melhores, né? Isso que a gente precisa entender um pouquinho aqui no Brasil, que a gente fica cobrando. O futebol brasileiro está muito abaixo, mas lá os caras têm muito dinheiro e contratam os melhores, né? Sim. Vamos já pegar deixa também, já entrar para o futebol brasileiro. O campeonato começou num nível bem, assim, bem estranho, né? Uma coisa bem esquisita. Flamengo, que todo mundo achava que estava lá em cima, não tá tão legal assim, com a mudança de treinador. Domenech ainda não achou aquilo que ele quer. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos sem se encontrarem também, né? Sem manterem uma sequência, sem manterem o Palmeiras ainda teve um bom jogo contra o Santos no fim de semana, mas o São Paulo do Diniz, torcida pegando no pé demais, com nível de atuações baixíssimos. O Corinthians a mesma coisa, quando ganha também, ainda ganha aos trancos e barrancos. Como é que você vê isso, Sérgio? Você vê isso tudo motivado pelo esse tempo todo parado, por esse tempo todo de inatividade, vai demorar um tempo ainda? Ou você acha também que pesa muito a qualidade dos atletas também que por aqui estão? Augusto, foi o que eu falei, né? A inatividade, o período foi muito longo, né? E o futebol brasileiro voltou. Nós não temos 4 semanas que o Carioca que voltou primeiro, né? Estamos falando de Paulista, você não tem. Fez 4. Hoje está fazendo 4 semanas, voltou 25, né? Então, é um período onde você tem para preparar quando você tem um mês de férias. São 4 semanas, né? Nós estamos falando de 4 meses inativo, 4 meses com treinos funcionais, treinos que propriamente, não, na minha opinião, né, não é o treino que é adequado para a prática do futebol. Ali é só para você tentar fazer uma manutenção, né, para você perder menos. Na verdade, você vai perder, mas é para você perder menos. E aí nós voltamos com 4 semanas de jogo e todo mundo quer que o futebol tenha qualidade porque está acompanhando em paralelo com a Champions e quer que tenha uma qualidade parecida. E não é. Nós temos que ter tranquilidade para poder analisar. O futebol brasileiro ele vai ter dificuldade até, na minha opinião, até agora, meados de setembro, né, que vai ganhar uma condição melhor, né, e aí eu te digo de aspecto tático, de aspecto coletivo, né, e de aspecto físico, né? Então vai melhorar, aí vai melhorar, vai desenvolver uma qualidade melhor. Eu já vi Palmeiras e Santos no domingo, na minha opinião foi um jogo bom, né? Foi um jogo bom dentro dos padrões do futebol brasileiro, foi um jogo onde as duas equipes, cada qual com a sua estratégia, mas você vê assim que as jogadas já estão fluindo, aparecendo jogadas com uma melhor qualidade, né? A desenvoltura do jogador começa a aparecer porque vai ganhando condição, vai ganhando ritmo, e no aspecto físico também ele vai tendo um ganho e isso vai lhe dando uma condição técnica melhor para você poder desenvolver. Então o futebol brasileiro vai melhorar bastante a partir aqui do meio de setembro, porque você, depois de 4 semanas jogando e treinando, você vai ter aí 5, 6, mais 2 semanas, que dá 5, 6 semanas, você vai estar numa condição melhor e a tendência é de evolução e o futebol melhorar. O Flamengo tem a questão da saída do Jesus, né? Que é um treinador que tinha uma característica diferente do que o Domi que chegou agora, né? E eu acho que a grande questão assim é que o Domi chegou e o Jesus tinha tirado todos os funcionários do Flamengo da comissão permanente
Então o treinador que chegou está sem a informação, né, para poder otimizar essa questão de conhecer os atletas, né? Ele não conhece o Michael, né? O Arrascaeta de repente tá no banco, então ele mudou muito a estrutura e lógico que ele tem conceito diferente, na minha opinião, assim, sabe, Augusto? Ele é um treinador que gosta mais de ter a bola, né? E o Jesus era um treinador de verticalizar o jogo, né? Então ele mudou a característica e aí os caras têm que, né, tentar se adaptar. Enquanto isso não acontece, vai tendo um pouquinho dessa dificuldade aí e todo mundo vai cobrar muito ele, porque o que o Flamengo fez no ano passado, o torcedor, a imprensa, não vai querer menos do que foi feito de apresentação, né? Não estou falando nem das conquistas, estou falando de performar dentro do jogo. E o Flamengo, realmente, eu vi o jogo contra o Atlético, contra o Botafogo no domingo, né? O Flamengo não está ajustado ainda, tá? Fugiu um pouquinho daquilo que a gente estava acostumado a ver do Flamengo na mão do Jesus. Ô Sérgio, mas aí você não acha também que falta um pouco ainda assim, do tato de um cara desse que acabou de chegar? Com certeza ele estudou bastante o Flamengo antes de vir, ele deve ter visto bastante vídeo, ele deve ter visto bastante coisa. E os atletas também, nós estamos falando de atletas de altíssimo nível, atletas, né, com plantel, para ir colocando a ideologia, as coisas dele aos poucos, não chegar já mudar, já querer dar uma impactada assim vamos manter um pouco ainda da maneira que vinha, devagarzinho, ou eu vou plantando alguma coisa aqui, porque o que parece é que a coisa assim tirou completamente o futebol do Jesus e ele já colocou o dele ali, que demora um tempo para implantar. Não estou falando que o dele é certo ou errado, isso aí é indiferente. Estou falando que na mudança drástica. E também você acha que pesa um pouco ele, pela vida inteira, ter sido auxiliar técnico, de repente ele assume como treinador de um clube do tamanho do Flamengo, um clube que ganhou tudo ano passado, assim, com uma pressão que com certeza vai existir muito. Você acha que pesa um pouco isso também, Sérgio? A mudança de característica, né? Isso aí ele tem muito do Guardiola, né? Eu acho que eu tenho certeza que ele viu alguns vídeos, mas é importante você conhecer quem está no grupo, passar informação, né, Augusto? Por quê? Falar assim, ó, professor, fulano é assim, característica do jogador. Né? Porque comportamento tático você enxerga dentro dos vídeos, né? Você vendo, você enxerga. Agora, característica do jogador, como o jogador tem como que ele gosta de atuar, isso precisa de uma informação de quem está dentro do processo, né? Porque você vai ver, tu vai ver o Pedro, o Pedro gosta de atacante de área e tal, mas o Pedro chegou agora também e o Flamengo no comecinho saiu um, saiu outro, até porque o Flamengo se apresentou mais tarde em função do Mundial, né? Então acabou que descaracterizou um pouquinho. Então ele tem que voltar atrás, ver os vídeos do Flamengo do ano passado, mas o comportamento de cada jogador, a questão individual, ela tem que ser passada para quem está no dia a dia. E não tem essa figura, não tem essa pessoa para poder passar, né? E ele não tem essa informação do comportamento emocional do jogador, onde o jogador gosta de jogar. Isso ele vai ter que ver no dia a dia em treinamento, né? E talvez isso tá de repente atrapalhando um pouquinho, né, esse encaixe dele. Além de que as características dele é completamente diferente do que é o Jesus, né? Isso é notório, né? O jeito dele gostar dele, o entendimento dele do jogo para a equipe dele é completamente diferente, né? O Jesus gostava de verticalizar o jogo. Ele gosta de transitar a bola, ele gosta de sair com essa bola mais trabalhada. Então os jogadores já estavam acostumados a roubar e espetar. E agora não, agora está roubando e tem que circular. E aí os adversários se fecham e os jogadores do Flamengo fisicamente ainda, né? Eu vejo assim que não estão numa condição tão boa, apesar de ter voltado antes, né? Mas eu não vejo dentro de uma condição legal. Inclusive o Arrascaeta está até fora do time porque parece que essa questão física, né, que o impede dele estar dentro da equipe. Então mostra realmente que os jogadores ainda estão um pouco abaixo e ainda a mudança de comportamento da equipe acaba atrapalhando e fazendo com que o Flamengo não tenha a mesma performance da época do Jesus. Até é uma outra coisa a ser administrada, né? O ego dessa rapaziada toda.
que vem todo mundo estrela, todo mundo, a Arrascaeta, um dos melhores do ano passado, essa maneira de jogar, por exemplo, de não ser tão vertical igual o Jesus, de não sair com tanta velocidade, você dá uma quebrada um pouco no estilo de jogo do Bruno Henrique, que foi disparado o melhor jogador da América do ano passado, né, que gosta muito dessa velocidade, gosta muito desse confronto. Ele e o Gabigol casaram muito bem um com o outro nesse esquema, né, o Gabigol saindo bastante, abrindo muito espaço, então você muda um pouco o perfil de todo mundo aí já começa, esse que é o problema do brasileiro, já começam os murmurinhos, né? Porque tem jogador insatisfeito aqui, porque tem jogador fazendo reclamação aqui, tem jogador de biquinho pelos cantos. Então ele vai ter que ter esse tato também e principalmente a diretoria vai ter que dar esse respaldo para essa mudança. Ele é um cara que já trabalhou com vários jogadores, né, de altíssimo nível e já em algum momento já teve que lidar com essa questão da vaidade. Talvez ele não... Mas era auxiliar, né, Sérgio? Então, mas era auxiliar. Ele não tomando as atitudes, mas estando do lado de alguém que tomava as atitudes e sabe como se comportar, né, com situação como essa. Agora, ele foi treinador lá nos Estados Unidos, né, e estava no New York City, se não me engano. Né? Então ele sabe que agora ele precisa entender o que é o Flamengo, ele precisa entender o que representa esses jogadores, e a partir do momento que ele entender, para saber conduzir, né? Porque você tirar o Gerson, você tirar o Arrascaeta, deixar os caras fora, né? Talvez ele vai passar para os caras porque entende que eles não estão numa condição para ganhar condição. Aí o jogador até vai entender, até porque o mês de setembro vão ter 9 jogos aí no mês, aí, incluindo o Libertadores que vai voltar, né? Então os atletas eles têm que ter alguma informação, né, do porquê eles estão no banco. E ele tendo essa informação para condicionar, e porque as competições pesadas estão chegando, né, que é em paralelo com o brasileiro, que o Flamengo precisa também se recuperar no brasileiro, né? A expectativa do Flamengo, de todos, era que o Flamengo estaria na parte de cima da tabela. O Flamengo está na parte de baixo. E isso gera uma pressão muito grande. Então, o atleta sabendo que ele está no banco, porque ele vai condicionar para que ele possa estar aí tudo bem. Agora, se ele está no banco porque é uma opção do treinador, aí eu concordo contigo. Ele vai ter que buscar aí uma outra alternativa, uma situação diferente para poder conduzir essa situação, porque vai criar um ambiente que não é saudável, né, para a condição do Flamengo. Aí daqui a pouco começa aquelas conversinhas, né, todas, né, o treinador não serve. Então aí eu vou até me estender, tá, Augusto? Porque aí eu vou na questão que o treinador não tem passaporte, né? Você não precisa buscar um treinador estrangeiro. Você precisa buscar um treinador que tem as características do treinador que saiu. Sim. É isso que a gente, até na outra live nós comentamos muito sobre isso, sobre o planejamento de uma diretoria de pensar na hora de trazer. Vamos trazer alguém que fala assim, a gente gostava do estilo do jogo do cara que estava aqui, vamos buscar alguém próximo a isso. Vamos buscar alguém, né, que esteja aqui. Por isso que eu fui um pouco contra, assim, quem sou eu para ser um pouco contra, mas eu opinava, assim, do Flamengo ir lá fora, buscar alguém que está longe daqui, que não está sabendo das coisas que estão acontecendo, e não vai ser a mesma coisa, tira uma peça, coloca a outra. Lógico que não. A gente que vive dentro do futebol, a gente sabe que a coisa não é matemática. A coisa não é simples assim. Você tira um aqui e a coisa continua engrenando assim. Não é assim. Então não seria, porque... é impossível o cara não achar que a gente tem ótimos treinadores no país. Claro que temos, vários. Diversos treinadores com um perfil mais próximo do que o Flamengo realmente gostaria, acredito eu. Mas vamos torcer também para que dê certo aí, porque o Flamengo ano passado era muito legal de se assistir, né? O futebol do Flamengo era muito legal, o jogo do Flamengo era muito, assim, muito ativo, uma coisa bem diferente, uma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos torcer para que volte com algo parecido. E já pegando esse gancho, Sérgio, da questão de treinador, de coisas internas, o Diniz do São Paulo. Qualquer murmurinho que dá, principalmente no São Paulo, né? É porque o Hernanes brigou com o treinador, é porque o Pato brigou com o treinador, é porque o Daniel Alves pegou o Pato pelo pescoço, e aí por aí vai. Aí o Diniz, do nada, ele tira a dupla de zaga dele, que não é uma coisa comum, né? Ele tirou os 2 zagueiros, colocou um lateral esquerdo improvisado na zaga aí. As críticas chegaram de uma maneira absurda e deu certo. O Léo Pelé foi um dos melhores do jogo contra o Sport.
Ele jogou muito ali na posição. Então o Diniz não fez porque assim, olha, ele tá vendo, né? Sem Ele tá dúvida. vendo o que tá acontecendo. Claro. Essas mudanças todas, Sérgio, o São Paulo tá certo de dar esse respaldo pro Diniz? Você acha que esse respaldo vai até quando? Mandar um abraço pro Paulinho Coronato que entrou aí, que o meu dentista, lá do Juventus, da época do Juventus, até hoje eu trato com ele. Meu irmão entrou aí também, o Silvio. Mandar um abraço pro o perfil aí, Alegria das Pernas, né, o Henrique. Um abração. Né, o pessoal tá entrando aí, mandar um abraço para todos eles aí, tá? Eu vejo assim, ó, vou respondendo pelo final da sua pergunta. Eu entendo que a diretoria tem que respaldar o treinador, né? Se ela acredita no trabalho do treinador, ela tem que respaldar sim, né? E eu vejo que de repente o São Paulo está fazendo isso, né? Está respaldando o Fernando, né? Em cima do que eles acreditam que o Fernando possa apresentar de trabalho, ou que vem apresentando de trabalho, né? É claro que você vê as mudanças que o Fernando fez, né? Essas foram mudanças porque ele entendeu que não estava funcionando. Então você tem que fazer, né? Ah, mas improvisou o Pelé de zagueiro. Tá, mas se ele entendeu que o menino tem condições lá para desenvolver a função, características, né? Então tem que fazer, né? O que não pode é ficar de braços cruzados, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, né? E não tomar atitude. Ele tomou. E está de parabéns o Fernando, né? E a diretoria também por estar respaldando o trabalho. É evidente que o Fernando ele está muito pressionado, ele vai ter que fazer resultado, ele sabe disso, né? Ele tem que fazer resultado, né? Eu estava vendo um programa hoje que o Fernando disse que agora ele precisa de resultado, né? Então ele vai mudar um pouquinho daquele conceito dele, né? Então ele vai ser um time um pouco mais burocrático, mas que vai em cima do resultado. Isso aí é uma das muito ruim, né, Sérgio? Essa é muito ruim, né, cara? Né? Porque se você não tem resultado, você é mandado embora. Então, pô, se você tem trabalho... Só fazer um adendo aqui, Sérgio. Uma das vítimas de tudo isso que nós estamos falando está aqui com a gente, ó, Rodrigo Pastana. Ele está assistindo aqui com a gente, um grande abraço para o Rodrigo. É também mais uma vítima junto com o Barroca lá no Curitiba. Na semana passada aconteceu isso com ele também, né? A falta de respaldo de uma diretoria, né? A falta de continuidade de uma diretoria. Abração, Rodrigo, obrigado por você estar aí com a gente, viu? Desculpa te interromper, Sérgio. Não, um abraço Pastano. Pastano eu conheço ele lá no início, quando ele começou no Barueri. No Barueri, pô, trabalhei lá com ele, com o pai dele lá, o Walter. Um abraço para ele. O Pastana também é refém do que vem de resultado, né? Ele perdeu o campeonato paranaense para o rival, para o Atlético. Começou o brasileiro em 4 rodadas, acabou sendo mandado embora. Então não tem uma continuidade, isso é ruim, né? É claro que você vai falar, pô, mas o Curitiba tem 0 pontos, você quer que ainda fique? Aí a gente está muito longe para poder falar como que é o trabalho do Barroca. O trabalho do Barroca é bom, o trabalho do Barroca pode dar frutos. E os jogos que fez. Os jogos que fez, né? Então, às vezes perde 1-0, perdeu o Flamengo, perdeu 2 jogos. Então, é esse entendimento que precisa ter, né? E que não tem, o futebol brasileiro não tem. O futebol brasileiro é pautado muito em cima do resultado. Se o resultado está aparecendo, é uma cobrança que tem em cima do Vanderlei, que foi que o Palmeiras ganhou do Atlético, e a torcida foi cobrar o time no aeroporto. Mas ganhou de 1-0, mas foi cobrar por quê? Criou-se uma expectativa grande para poder desenvolver um bom futebol, e até aquele jogo não estava acontecendo. Mas voltando para o Fernando Diniz, eu vejo que o Fernando Diniz ele teve que fazer, ele teve atitude, né? Isso que precisa do treinador, ter atitude, né? Então ele teve atitude, ele mudou, né? A dupla de zaga fala assim, mas a dupla de zaga não compromete. Se nós olharmos friamente, analisarmos friamente, em algum momento do jogo, né, não foi que comprometeu, mas foi lances que era passivo de você ter uma performance diferente, né, que poderia evitar algumas situações, né, de dificuldade dentro do jogo. Eu fiz o jogo que eu estou no canal Gol de Placa no YouTube e no Facebook. Nós fizemos o jogo São Paulo e Bahia, né? São Paulo e Bahia nós fizemos o jogo.
no gol do Bahia, que o Rony entrou numa diagonal, o Rony no Rossi entrou numa diagonal, né? Ali eu entendo que o Reinaldo errou, né? E o Arboleda também errou. O Arboleda. Porque a jogada correu correu errado. A jogada estava lá do lado direito, né? E ele de vez baixar um pouquinho para ter uma sobra. Não, ele ficou na mesma linha e acabou o Rossi entrando numa diagonal, então houve o erro do Arboleda. E quem assim, é um pouco mais leigo, ele não consegue enxergar que o Arboleda errou, né? Também. Então, de repente, o Fernando, dentro dessa avaliação, ele entendeu que tinha que mudar, né? E é isso que precisa entender. O treinador não muda, né? Não muda porque não gosta do jogador, muda porque o jogador não está performando da forma, eu entendo assim, tá, Augusto? Né? Que de repente fala, não, Sérgio, de repente tem treinador que às vezes não gosta do jogador e quer tirar o jogador. Às vezes acontece isso, estou no futebol há 40 anos. Se falar para você que não tem, tem. Né? Mas eu estou dizendo o Sérgio como treinador, da forma que eu agiria, e eu entendo a forma que o Fernando também está agindo, porque eu conheço o Fernando. Né? Eu vi uma situação, não sei se você acompanhou aí, né, que o empresário do Igor Gomes postou alguma coisa no Wagner Ribeiro, vi. Falando que como se queima um jogador. Como se queima um jogador. Primeiro que ele falou que o Fernando tirou o jogador porque ele postou no sábado à noite, e o Fernando tirou o jogador porque ele postou. Isso é, com todo respeito ao Wagner Ribeiro, né? Você acha que o Fernando não treinou o time no sábado? O time que ia jogar domingo? Do nada, chegando antes do jogo, fala assim, você tá fora porque o seu empresário postou isso. Não ele pode, né? Ele perde o grupo inteiro, né? Ele perde o grupo inteiro fazer um negócio desse. Não pode, né? Não pode falar isso, né? Não pode. Ele pode até ficar chateado porque tirou o jogador, que é um direito dele ficar, né? Mas ele não pode falar que o treinador tirou porque ele postou algo na rede social, né? Sendo que o treinador... O Fernando está dirigindo um clube gigante, está dirigindo o São Paulo, né? Não está ali, não dá para ter atitudes como essa aí. Empresário do nível do Wagner Ribeiro tem uma atitude como essa de dizer que o treinador tirou o jogador porque ele postou na rede social que ele tem todo o direito de não gostar do jeito do Fernando, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, né? Que ele pode falar com relação, não gosto do trabalho dele, eu acho que ele pode falar. Agora, ele dizer que o treinador tirou o jogador porque ele postou, aí, desculpa, aí não dá, isso foi ruim, né? E o Igor Isso, Sérgio, ele prejudica o jogador de uma forma tão grande, porque o que pode parecer? Que o jogador falou isso para ele. Também. Pode parecer, também, né? Pode parecer. Também. Isso pode externar uma situação dessa, que também. O coitado do Igor Gomes é completamente vítima. O coitado do Igor Gomes fica no meio disso aí, sem saber o que está acontecendo, né? Sim, porque o Igor foi jogar, foi por uma posição diferente do que, de repente, a posição real dele na zona central, né? A gente tem muito essa questão, o cara só joga aqui. Não, qual o problema do cara jogar, fazer uma função diferente dentro do time, né? Então, mas só que o Igor Gomes no jogo do Bahia, ele também não estava jogando bem, ele não fez um bom jogo, né? Naquele jogo do Bahia, ele não fez um bom jogo, e ele é um menino, né? Faz normal a oscilação. Daqui a pouco ele volta, né? Então, eu acho que tem essas questões assim que começa a se falar, né? Que acaba não interferindo diretamente, eu entendo assim, não com o Fernando, mas acaba na cabeça, como é que o Igor Gomes vai receber todo esse comentário, né? Dizendo que, como você falou, pode ser que passa que o Igor está insatisfeito e falando, né? Eu não sei, eu tive uma situação agora, semana passada, que me fizeram uma seguinte pergunta. Foi para a Jovem Pan. Que a pergunta do Flávio foi a seguinte: o treinador sofre pressão dos empresários? Eu disse exatamente que não tem a pressão direta, mas isso é um tipo de pressão. Né? Sim. Essa atitude, o cara não pressiona você, ele pressiona a diretoria, que a diretoria fica... Essa é uma forma de pressão para com o treinador. Né? Então eu acho que
que o empresário, eu falo sempre o seguinte, Augusto, que o empresário tem que ser parceiro do treinador, né? Porque antigamente, quando você falou com o seu Minelli, né? Eu tenho certeza que o seu Minelli, o treinador era a referência, o jogador olhava e era o treinador. Tudo bem que era uma escravidão naquela época, né? Porque tinha a lei do passe, o jogador não podia sair, mas o treinador, ele era a referência. Pô, a gente vai pouco recente, não, um pouquinho mais aqui na geração do Tele, né? O Tele é ele que mandava dentro do São Paulo, né? O outro dia eu vi o Macedo dando uma entrevista e o Macedo dizendo. Olha o Birubiru aí, ó. Olha o Birubiru aí. Grande Biro. Grande Biru. O Edu Tricolocos também entrou aí, eu participei de uma live aí, torcedor de São Paulo. Só aproveitar aqui, já que a gente está mandando abraço, o Juliano Camargo também. Juliano é o gerente de futebol do Sampaio Correia. Grande Juliano também. Juliano tá sofrendo lá o surto lá do Covid no time, mas Juliano é um gerente também espetacular. Já tive com o Juliano várias vezes aí, mandar um abração para ele. Legal, bom, Sérgio. E isso acaba sendo uma pressão para o treinador, né? Acaba sendo uma pressão para o treinador. Então, acho que essas coisas assim, a gente está vivendo hoje, o empresário está aí e veio para ficar, né? Não tem, mas assim, precisa saber como conduzir a situação para que não tenha essa pressão desnecessária em cima do treinador. E o que a gente está falando de mandar aqui no Brasil ficou uma situação, foi o que a gente comentou agora há pouco. Os 4 grandes de São Paulo, os 4 não conseguem ter sossego para trabalhar. Nenhum dos 4. Os 4 sofrem uma pressão, assim, a ponto do Diniz ter que chegar e falar assim, eu preciso de resultado, porque é o meu que está na reta. Então eu vou ter que mudar o meu perfil, eu tenho que mudar o jeito que eu sou, eu tenho que mudar a maneira que eu penso futebol, porque senão eu tô na corda bamba, né? Ou você dá o respaldo, fala assim, não, você tá aqui para fazer o que você pensa. Você tá aqui para você fazer o que você acha do futebol. Senão a gente não confia em você. Porque então se for para fazer uma maneira exatamente para isso, né? Exatamente. Então fica uma coisa assim meio descabida, né? Uma coisa meio sem sentido. Isso indiferente de se gosta ou não do estilo, o torcedor gosta ou não do estilo do Diniz, o torcedor confia, o torcedor é passional, o torcedor tem de uma maneira diferente. Eu tenho algumas ressalvas, assim, que nem fala da dupla de zaga do São Paulo, eu acho que joga muito exposto, acho que falta ali o meio-campo do São Paulo é pouquíssimo pegador, né? O Tietchan não tem essa característica de ser o primeiro volante ali. Né? É mais construtor do que do meio-campo com uma posição de consistência defensiva, né, de proteção. Exatamente. Né? Estoura muito na dupla de zaga. Estoura muito nos dois ali, né? Tá toda hora a bola chegando ali, tá toda hora a bola correndo por ali. E são dois zagueiros que não são muito rápidos, né? Nem o Arboleda, nem o Bruno Alves, são mais de força. Então fica meio complicado. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Juliano tá aqui, mandou um abraço. O Biro mandou um abraço. Abração para vocês. Caleb, Projeto Bolívar. Pessoal que quiser ir mandando pergunta, tem um rapaz que perguntou para você se você gostaria de dirigir o 15 de Piracicaba. Eu já tive uma vez uma quase para ir para o 15, né? Mas acabou que não efetivou e acabou. Foi um pouquinho antes do Tarcísio assumir o 15. E acabou contratando o Tarcísio, que hoje saiu para o Pugliese, né? Saiu, tá o Pisa lá. O 15 é um time de tradição do futebol paulista, né? Um time que tem uma torcida que enche o estádio. Então, um dia, quem sabe a gente possa ter essa oportunidade. O André está falando aqui que o problema é o Diniz deixar os times na zona de rebaixamento. Eu até concordo, André, com você na falta de resultados do Diniz nesses clubes que ele passou. Só que isso aí tinha que ser pensado, então, antes de trazer. Então você não confia no trabalho dele, ou você confia. Quando você traz alguém, você tem que ter esse planejamento. Todo mundo sabia os resultados que o Diniz já deu, ou deixou de dar, ou a maneira que o Diniz gosta de jogar. Então, quando você faz o planejamento para você trazer, você traz com convicção de que você está trazendo uma pessoa, você vai ter que dar esse respaldo. Que as oscilações vão acontecer, e acho que ainda está tudo muito cedo para todo mundo tirar qualquer tipo de conclusão, porque essa pandemia mudou muita coisa, né, Sérgio? Não, mas não tenho dúvida. A gente voltar lá, eu gosto sempre de fazer um comparativo, sabe, Augusto? Quando o Tele assumiu o São Paulo, o Tele não tinha ganho nada. Né? O Tele pegou o São Paulo... Fama de pé frio. Eu joguei no Juventus em 91, acho que foi, que o São Paulo estava era tipo uma Série A2.
que o São Paulo estava. 90, o São Paulo tem esse negócio tipo 90. O Tele veio pro São Paulo em 90 para ficar 6 meses. Para ficar 6 meses, ele encerrar a carreira. Entendeu? E aí o que acontece? O Tele veio pro São Paulo, acabou, o Tele não tinha ganhado nada, acabou passando dessa fase do Paulista, foi para outra pra fase aguda e acabou sendo campeão, né? Acabou sendo campeão paulista, e aí deu tudo no que deu. Então, assim, cara, a gente precisa oportunizar, né, um pouquinho mais o povo mais novo, né? O Fernando é um cara jovem, o Fernando tem ideias que precisam realmente um pouquinho mais de ajuste, mas não pode ficar em cima disso aí, porque o Fluminense ficou na zona do rebaixamento, o Atlético ficou na zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense pode até ter ficado na zona do rebaixamento, mas com alguns ajustes que foram feitos e de comportamentos táticos que foi deixado pelo Fernando, o Atlético se tornou o que é o Atlético. Isso aí também não pode esquecer. Tem os méritos do Thiago Nunes, que eu vejo que o Thiago botou 2 comportamentos que, na minha opinião, o Fernando não tinha deixado. Ele ajustou o setor defensivo e verticalizou mais o jogo, que é coisa que o Fernando deixava um pouquinho mais exposto o time, e não verticalizava tanto o jogo. Ele fez isso, o Atlético subiu. Então, a grande base do Atlético foi toda ela deixada pelo Fernando Diniz, né? O Fernando chegou no Fluminense e fez todo o trabalho. O Fluminense... estava na zona, concordo, estava na zona. Só que o que o Fluminense atacava os adversários e perdia gol, aí é culpa do treinador. Perdia gol, da qualidade do atleta também. Qualidade do atleta. O treinador, ele precisa desenvolver comportamentos, mecanismos para que o time chegue no gol do adversário. A partir do momento que ele fez isso, botar ou não a bola para dentro, não é o treinador, é o jogador. Então é isso que o torcedor precisa entender. Se é um time que não cria absolutamente nada, né? O São Paulo não cria nada, o Fluminense não cria nada, o Atlético não cria nada, o treinador tem responsabilidade, porque esses mecanismos de comportamento tem que ser criada pelo treinador, né? E o Fernando criava agora os caras não botavam a bola para dentro, a culpa é dele. Então é isso que precisa ver. Hoje o São Paulo, depois da desclassificação do jogo contra o Mirassol, né? Eu acho que aí que foi o problema, né, Sérgio? Aí que foi o problema. Algo que Augusto, ninguém achava que ia dar no que deu. Só que futebol, né? Futebol, se você não tiver concentração, se você não tiver atento dentro do campo de jogo, independente se quem é o adversário, você tem que ir lá e fazer a sua parte. O São Paulo foi muito desconcentrado no jogo, né? Foi muito desconcentrado no jogo e acabou tomando 2-0, aí fez o 2-2, criou e tomou um terceiro e não teve força para reagir. Então, precisa estar sentado. Se isso não tivesse acontecido, né, o Fernando, antes da parada por causa da pandemia, o São Paulo, na minha opinião, era o melhor futebol. Estava desenvolvendo o melhor futebol, né? Aí teve esse problema contra o Mirassol, que é realmente algo, né, que não pode acontecer. Isso aí a gente não pode acontecer, mas aconteceu e essa carga tá até hoje aí ainda, né? Então o Fernando precisa o treinador não pode chegar todo jogo, precisa ganhar, senão vai cair. Precisa ganhar, senão vai cair. Ninguém tem paz para trabalhar, pô. Ninguém tem paz para trabalhar. Um clima pesado, né, Sérgio? Um clima é uma coisa assim, a ponto do cara chegar e falar, eu vou ter que mudar meu estilo porque eu preciso do resultado. Entrando numa outra questão, Sérgio, Lucas Lima, Alexandre Pato, jogadores nesse perfil, cara. Jogadores que tecnicamente são excelentes, mas que há muito tempo não mostra nada, né? Alexandre Pato mostrou no Internacional quando surgiu. Depois disso, constância, nunca mais. Vive de lampejos, vive de um jogo, de um lance. Alexandre Pato tem uma chapada muito bonita, tem aquela coisa elegante de jogar bola, mas na constância ele não vai. Mesma coisa do Lucas Lima. Corinthians está sofrendo isso com o Luan, mesmo perfil também, o Luan também é muito lampejos. Você acha que isso aí é parte psicológica, é parte de perfil de atleta? O que você acha sobre isso? Só falando aqui, o Caleb está dizendo, o Fernando Diniz perdeu um jogador importante, o Antony, eu também concordo, que é um jogador que dava profundidade, né? Então aí perdeu velocidade, né? Perdeu também um jogador importante. Isso daí é bom ressaltar. O que eu vejo assim, eu conversava muito com o Fernando, né? O Fernando, ele foi um cara que
ele conversava muito com o Pato, tanto que o Pato no início da temporada começou como titular da equipe, né? Porque era um jogador que precisava ser abraçado para poder ter uma boa desenvoltura dentro do campo de jogo, para performar bem. Tanto é que o Pato, ele estava indo bem, né? E nessa volta agora, depois da pandemia, o Pato voltou a jogar como ele jogava o ano passado, né? Não foi um jogador que tem qualidade, mas que produz pouco, né? A gente vê que o Pato tem qualidade, você vê que ele tem recursos, você consegue enxergar, né, esse comportamento nele. Só que ele pouco produz. E aí é difícil você poder falar o que acontece com um jogador que tem comportamentos técnicos interessantes, fundamentos, né, técnicos interessantes, que não consegue performar dentro do campo de jogo. É difícil a gente falar de longe, Augusto, né? Porque assim, todo mundo fica sempre na expectativa de que o Pato é bom jogador, o Pato é bom jogador, o Pato vai. E o Pato sempre produzindo muito pouco. Hoje que o futebol pede intensidade, futebol pede dinâmica, né? E você vê o Pato jogando, ele tem pouca dinâmica, qualidade dele não se discute. Não se discute. É um jogador que, na minha opinião, tem muita qualidade. O que precisa é um pouquinho mais de intensidade e dinâmica dentro do jogo. E isso ele não conseguiu fazer, principalmente no São Paulo, né? Não vou nem falar para trás, mas principalmente no São Paulo aí, né? O Lucas Lima, outro atleta também que espera-se muito dele. Eu até vi o jogo domingo, eu acho que ele fez um bom jogo, né? Eu acho que então, foi um dos momentos bons dele. Uhum. Eu vejo que ele fez um bom jogo, participou bastante, serviu com os companheiros, ocupou espaço quando estava sem a bola, né? Então teve uma boa participação no jogo. E é isso que se espera dele, né? O que eu vejo é que o Vanderlei vai dar oportunidade, meu filho. Se vira aí. Você vai ter que dar um jeito. Se você não der um jeito, aí não tem como. O Vanderlei fala uma frase que eu acho que é a maior realidade. Quem se escala é o jogador. Não é o treinador que escala o jogador é que se escala. Se o jogador estiver bem, Augusto, nós somos treinadores, o jogador está bem, você vai ter que achar um jeito para botar o cara. Não tem jeito. Se esse cara não é titular e está buscando espaço, está pedindo passagem, você vai ter que achar um jeito para pôr o cara. Né? Então, se não tiver sacanagem externa, né? Se não tiver sacanagem externa, né, Sérgio? Dentro de uma situação normal. Dentro de uma situação normal, né? Uma situação normal, quem se escala é o jogador. Se o jogador estiver bem pedindo passagem, o treinador vai pôr, porque aí entra dentro do que o Fernando falou. Eu preciso ganhar. Se você precisa ganhar, você não vai pôr um jogador que está pedindo passagem? Então, é isso que o jogador precisa entender. Né? E o Lucas Lima fez um bom jogo no domingo. Eu acho que pode dar uma sequência para ele, e uma sequência interessante para ele poder voltar a ser o Lucas Lima, que ele foi no Santos. Deu uma travadinha, voltou. Sérgio, vai dar uma cortada? Vamos cortar, a gente já volta já? Para meia horinha? Beleza, vamos lá. Eu vou pegar uma aguinha aqui e a gente já volta. Fechado. Pessoal, só o tempo de gravar aqui. Já volta com a gente já que o papo tá bom demais, hein, pessoal? Já estamos voltando.